A gente vai falar agora sobre os diferentes impactos do tarifaço nos setores, mas olhando especificamente aqui para o Brasil, tá? O que causa maior dúvida é sobre como é que os produtos vão ser tratados nos portos ao chegarem nos Estados Unidos. A gente vai entender então esse assunto agora com Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Tudo bem, Anderson? Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo ótimo, é um prazer grande. Prazer é nosso em te receber. Eu quero muito saber a percepção de vocês diante dessa confusão toda aí gerada, diante dessas mudanças. E a gente fica com várias dúvidas, né, de qual vai ser o movimento a partir de agora. A gente comentava agora há pouco que o Brasil tem até o dia 6, que seria a semana que vem, mas é interessante porque tem uma questão ainda, porque o Brasil tem esses dias todos contando, porque se embarcar antes do dia 6, por exemplo, dia 5, ainda dá tempo de chegar, porque na ordem executiva falava exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do embarque até horas ali antes do dia 6. Queria entender como é que vocês estão se organizando para tentar fazer esse movimento todo. É, todo esse anúncio, desde o início, gerou um embaraço, né? E muita insegurança para os exportadores, os produtores brasileiros, que utilizam o Porto de Santos para fazer com que as suas mercadorias cheguem aos Estados Unidos. Então, veja, no primeiro momento, após o anúncio do presidente, nós tivemos a chamada corrida das cargas. Aqueles produtores que já tinham as cargas disponíveis, por exemplo, produtores de carnes bovinas, frango, suco de laranja, café, eles correram para entregar esses produtos, levando em consideração que o navio que sai do Porto de Santos com destino aos Estados Unidos, ele leva 14 dias para entregar essa mercadoria no Porto de Miami. Então, passado esse período, quem tinha a carga pronta correu para entregar e entregou. E depois disso, alguns outros produtores começaram a armazenar, ou na própria fazenda, como é o caso dos produtores de suco de laranja, que esses, obviamente, contam também com o auxílio da natureza, eles não podem antecipar essa carga, né? Ou na chamada retroárea do porto. E agora, com o anúncio efetivo desse formato que deixou de fora, na verdade, o suco de laranja, que era uma grande preocupação dos principais produtores brasileiros, levando em consideração que 70% do suco de laranja que é consumido pelos consumidores americanos são produzidos no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Café, a maior parte do café que é consumido pelos americanos também é produzido no Brasil. Então, isso gera uma insegurança muito grande e agora nós voltamos, inclusive com essa prorrogação, à segunda corrida das cargas, sempre levando em consideração os 14 dias e que essa nossa carga é tributada na chegada. Então, o Porto de Santos está muito atento, até porque o Porto, ele recebe 30% da corrente comercial. Aqui é um hub multipropósito que recebe todas as cargas, é conhecido por essa configuração. E essa incerteza, muitas vezes, gera um pouco de gargalo logístico, principalmente para a chegada e saída dos caminhões, levando em consideração que todos os dias chegam no Porto de Santos cerca de 20 mil caminhões. O comércio exige previsibilidade, principalmente com as negociações e com um preço que é conhecido. Essa instabilidade causada pelos Estados Unidos, obviamente, gera uma apreensão muito grande para os produtores brasileiros que exportam os seus produtos para os Estados Unidos. E, por fim, é bom destacarmos que o nosso principal cliente hoje do Brasil e dos produtos que passam pelo Porto de Santos é a China, é a Ásia em especial. A Europa também ocupa uma percentagem muito importante. Os Estados Unidos correspondem a cerca de 20%. São extremamente importantes, mas não é a principal percentagem de destino das nossas cargas que são produzidas no Brasil, principalmente as commodities, o agro, e que passam pelo Porto de Santos. Perfeito. Ainda falando sobre esse cenário, a gente tem, para além daquelas cargas que não estavam sendo enviadas, porque a gente viu, inclusive, muitas sendo suspensas, né, depois que Donald Trump anunciou, eu queria saber com relação a essas que não estão entre as exceções, até para saber se por acaso elas passam pelo Porto de Santos e como é que vocês vão fazer, levando em consideração que tem aí
menos de 6 dias, né, para conseguir fazer esse embarque do que for possível antes da taxação começar. E aí a gente pode estar falando de vários setores, café, a gente pode falar sobre carne, que aí realmente é agro, frutas tropicais, mel, enfim, esses produtos que não entraram na lista de exceções, pelo menos não por enquanto, e que tem um prazo contadinho para conseguir enviar, pelo menos aí o que a gente falava, pelo que a gente viu na ordem executiva, até o dia 5, que estiver em trânsito aí realmente para os Estados Unidos. Passa pelo Porto de Santos, e aí minha outra dúvida é como é que vocês vão organizar isso para poder acompanhar e fazer esse acompanhamento e enviar esse material? Bom, desses produtos que ficaram na lista de exceção, que passam pelo Porto de Santos, eu destaco a carne bovina e o café, né? É o principal canal de conexão com os Estados Unidos. Esses produtores, eles estão apreensivos. Então, muita carga armazenada na chamada retroárea. A carga fica congelada, aguardando o desfecho desse tarifaço, de uma revogação ou mesmo de uma nova prorrogação. Essa prorrogação, já anunciada pelo presidente, ela acontece justamente pela força da articulação do setor econômico, assim como fez o produtor de laranja, por exemplo, que era o principal preocupado com esse assunto, né? Levando em consideração que a cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 9 são produzidos no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Então, o impacto nessa cadeia logística, principalmente junto aos produtores do suco de laranja, seria gigantesco. O Estado de São Paulo chegou a anunciar um impacto e uma perda de possíveis 150 mil trabalhos, postos de trabalho, principalmente para o setor de suco de laranja. Então, assim, o mel também passa por aqui, madeira, óleos, mas a fruta em especial, ela é despachada através de outros portos do Brasil, principalmente do Arco Norte, levando em consideração que o norte do país é o principal produtor de frutas. E pela logística, eles acabam utilizando outros canais. Mas, certamente, há uma apreensão muito grande para esses produtores de carne, de café, produtores de óleo em especial, que estão aguardando um bom desfecho pela força do nosso governo para que essas tarifas também sejam revistas, ou no mínimo esse prazo anunciado, já prorrogado, receba uma outra prorrogação, mais 30 dias à frente, mais 60 dias, para que esses produtores consigam entregar essas mercadorias aos americanos. E é interessante, e aí eu volto para a sua primeira resposta, que a gente conversava agora há pouco sobre essa corrida aí das cargas, corrida das exportações, que foi até uma informação que o Fabrício Julião, nosso repórter, publicou aqui no site do CNN Money, e a gente continuou conversando e repercutindo nesse assunto, porque a gente está falando sobre itens que ficam de fora, e eu queria entender um pouco mais de como é que vocês vão organizar esse processo a partir de agora, porque realmente vai ser uma corrida e pode ser uma enxurrada realmente de produtos que vão começar a correr contra o tempo que ficou perdido, né? Como é que vocês estão organizando isso já a partir de agora? Porque vai ter que ter uma lógica, uma infraestrutura para poder organizar tudo isso, né? Perfeito. O Porto de Santos, ele movimentou em 2024 180 milhões de toneladas. Considerando todas as cargas que chegam, principalmente os produtos industrializados que vêm da Ásia, da China em especial, dos Estados Unidos também, com destaque para os motores e os produtos farmacêuticos da Europa, considerando também a força do nosso agro. Ou seja, o cais ele é utilizado para todo tipo de carga. Agora, é importante que entendamos a configuração do porto. O cais nunca fica parado. O nosso cais é tão concorrido que a carga ela não tem o direito de ficar parada por ali. Na medida que ela é descarregada do navio, ela já vai para o caminhão ou já vai para o trem que utiliza o modal ferroviário, e essa carga ou é deslocada para a chamada retroárea ou já é entregue para o comprador. No caso das exportações, acontece o contrário. Então, aquele produto que não foi vendido, ele não chega ao cais. Ele fica armazenado na chamada retroárea, justamente esperando a negociação. E, obviamente, o produtor, ele espera o momento adequado, aquele que pode, é claro, aquele que não tem produtos perecíveis, para negociar o seu produto.
obviamente ele quer negociar com maior preço, né? Não é o caso das tarifas. Então ele utiliza a chamada retroárea, que são os galpões que existem em todo o complexo portuário, levando em consideração que o porto ele tem conexão com 5 municípios, 5 cidades do litoral. E todos esses municípios, eles contam com uma infraestrutura de logística retroportuária para armazenar esses produtos. E assim que esses produtos estiverem com bom preço, esses produtores negociam. A mercadoria só passa pelo cais do porto quando ela já está vendida. Ou seja, ela deverá ser entregue. E aí, no prazo de 14 dias, que é o caso dos Estados Unidos, que é o prazo que é exigido para que o navio que sai do Cais Santista chegue ao porto de Miami, que é o porto de entrada para os nossos produtos, para que seja distribuído aos consumidores americanos. Perfeito, esse é um ponto muito importante. Só sai quando já está vendido, até para saber realmente que vai chegar. Eu queria até perguntar com relação a isso, se por acaso vocês tiveram alguns produtos retornando ao Porto de Santos diante dessas dúvidas causadas aí por Donald Trump. Não, a princípio não, porque o produtor, ele calibra exatamente essas informações. Então, os mais apreensivos eram os produtores de suco de laranja, porque esses não conseguiram antecipar a sua produção, porque depende da natureza. As laranjas não estavam prontas para que fossem colhidas. Inclusive, alguns produtores já haviam anunciado que não fariam a colheita. Essas laranjas ficariam estragando no pé porque o custo não cobriria o investimento que foi feito para assegurar, inclusive, a colheita. Então, veja o prejuízo, principalmente, que essas incertezas causam a todo o mercado. Porque o produtor ele precisa trabalhar com a chamada previsibilidade. Ou seja, ele está negociando com os Estados Unidos a qual preço? Quanto tempo esse produto leva para que seja entregue ao mercado americano? Tudo isso sempre exigiu e sempre foi trabalhado com uma programação, uma agenda que nós já não temos hoje frente às incertezas que são anunciadas. A princípio, a tarifa parecia valer para 1º de agosto. Agora, o mercado prorrogou por 7 dias. Certamente, nós teremos uma nova análise e uma mudança nesta lista de exceções pela força que o próprio mercado exerce. Então, veja, a conta é simples. O consumidor americano seria o principal prejudicado com o aumento de 50% no fornecimento de suco de laranja. O que fez o presidente Trump? Ele retira e trabalha como exceção esse produto. Para o café e para a carne também. Numa pesquisa rápida, o preço da carne que é fornecida aos mercados americanos já sofreu um ágio de perto de 30%, 40%. Então, na medida que os consumidores americanos começam a reclamar do próprio governo, o governo tende a voltar atrás. Para nossa sorte, é o que nós esperamos. Inclusive, a nossa representação, capitaneada pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, tem boas expectativas nesse sentido. Que essa planilha passe a ser revista, revisitada a cada momento, até que a gente possa excluir o pouco que sobrou desses produtos que são tão importantes para nós, produtores brasileiros, quanto para os consumidores americanos. Perfeito. E aí, queria entender um pouquinho mais, Pomini, sobre essas questões de logística mesmo de vocês, especificamente aí no Porto de Santos, levando em consideração que tem uma lista extensa aí de 700 itens, mais 700 produtos que estão isentos nesse caso, e aí tem esses outros itens que não estão nessa lista. Como é que vocês estão fazendo, levando em consideração que só sai realmente do Porto de Santos o que foi vendido, mas vocês ainda assim estão conferindo essa lista, estão com essa lista impressa em algum lugar, estão com listas no iPad? Como é que vocês estão fazendo para conseguir lembrar dessa quantidade de produtos que esse pode, esse não pode? O produtor afetado pelo anúncio da tarifação, ele, obviamente, ele sabe, né? E ele mesmo trabalha com uma logística, né? Sabendo o momento certo de vender. E o cálculo dele agora é exatamente esse. É claro que o porto é um complexo que envolve milhares de empresas na retroárea, milhares de profissionais, todos os dias trabalham só na zona primária do porto 50 mil pessoas. Se nós considerarmos todo o complexo portuário de profissionais envolvidos,
esse número passa de 100. Ou seja, 100 mil pessoas trabalham com a importação e a exportação. E, obviamente, que o mercado afetado por essa tarifa, ele recolhe o seu produto aguardando um momento mais apropriado e um melhor poder de negociação, porque, obviamente, ele quer entregar com um maior preço. Então, ele vai esperar. Ele já sentiu que o governo americano ele faz esse movimento e tem retroagido, tem voltado atrás para outros países, como fez aqui no Brasil. No primeiro momento, o governo americano anuncia tarifa para todos os nossos produtos, publica uma lista, excluindo quase que 70% dos produtos que são fornecidos aos americanos. O que esse mercado tem feito agora, através das associações e em uma comissão criada junto ao nosso vice-presidente da República, é fazendo a pressão ao governo americano para que essa lista de exceção aumente. Então, quem produz, por exemplo, o mel, quem produz cana-de-açúcar, né, o açúcar, o álcool, também são produtos que passam pelo Porto Santos com destinos aos Estados Unidos. Eles estão armazenando esse produto justamente para que tenham melhores condições de negociação de venda. E também, ao mesmo tempo, buscando outros destinos. É bom lembrarmos que os nossos produtos, como têm relação direta com alimentos, eles são produtos que podem ser direcionados para outros destinos. Nosso Ministério da Agricultura fez a lição de casa nos últimos 12 meses e fomentou mais de 100 novos mercados pelo mundo. O Porto de Santos tem conexão com 200 países e 600 locais de destino. Ele representa a pujança do nosso agro, da nossa economia e cresce, inclusive, numa percentagem muito parecida ao crescimento da economia. É a janela, né, que recebe os produtos industrializados e que exporta, em especial, o nosso agro, as nossas commodities. Então, o produtor que foi afetado, ele já está retendo essa mercadoria de forma armazenada para que tenha uma configuração melhor e possa negociar os seus produtos também com o melhor preço. Feito. A gente vai ter que acompanhar agora dia após dia para ver como é que vão ser esses movimentos. Te agradeço muito, Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Importante te ouvir por aqui. Eu que agradeço. Parabéns pela reportagem de vocês e um bom trabalho a todos. Obrigada, para você também. Obrigada.